Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando a obra Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 15 e estamos no capítulo 11, chamado Valiosa Experiência. Vamos acompanhar hoje a continuidade da visita de André Luiz e sua equipe a um médium que cobra, a um médium que não tem assessoria dos bons espíritos, conforme veremos, a fim de que Margarida seja atendida e a espiritualidade possa agir de forma a reduzir os danos causados pelo médium que está de forma equivocada, realizando cobranças em dinheiro para atender essas pessoas. No último estudo nós vimos que aquele médium estava se utilizando de espíritos inferiores para os seus trabalhos, para os seus pedidos. E André Luiz faz um comentário de que esse médium usava os espíritos, mas também era usado por eles. Ele então diz: o recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Olha o quão rasteiros são essas entidades que trabalham com esse médium que cobra para fazer o seu trabalho. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos, prazeroso, que lhe fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes. Nós vimos no último estudo que Saldanha tinha combinado com um daqueles espíritos para que atrapalhasse o médium, a fim de que o médium não verificasse qual o real problema de Margarida e, consequentemente, não pudesse ajudá-la. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele por todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Então vejam que apesar do médium cobrar e não estar de forma ideal atendendo, ele tem um controle energético, um magnetismo, uma troca de energias com o mundo espiritual. Que André Luiz percebeu essa energia, esse fluxo, saindo especialmente dos orifícios naturais do corpo e também do peito do médium. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, no sentido de atrasadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões no nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Então, os espíritos primários, rasteiros ali presentes, se alimentavam da energia mediúnica daquele médium, da sua energia vital, talvez, ou do ectoplasma emanado dele. Não era ectoplasma porque o ectoplasma é visível, né, para os encarnados. Então, era uma substância ainda não tangível, mas que era emitida pelo médium. Talvez os espíritos ali presentes, como vampirizadores, sugavam energia vital daquele médium, fazendo com que ele certamente vivesse menos no futuro por doar essa energia de forma voluntária, por isso doação, a essas entidades inferiores que se alimentavam da mesma forma que nós, na Terra, nos alimentamos, com proteínas, carboidratos e vitaminas. Vejam como o mundo espiritual é semelhante ao nosso, ou vice-versa, e que há espíritos ainda vinculados à Terra, à matéria, que buscam alimento, de forma energética, mas alimento. Examinando a paisagem, Gúbio nos esclareceu em voz imperceptível aos demais, porque eles estão infiltrados, como nós já vimos. Esta força não é patrimônio de privilegiados. Olha só o que Gúbio está ensinando.
Aquele médium que não é um médium equilibrado, ele tem essa força. Todos nós temos. Essa força mental, essa emanação fluídica é natural a todos os indivíduos, não é privilégio de ninguém. Todos têm. É propriedade vulgar de todas as criaturas. Mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam por meio de acuradas meditações. Olha que lição! Se nós meditarmos, se nós buscarmos pela meditação o contato com o divino, pela oração nós também poderemos usufruir dessa força, emanação fluídica pela força da vontade, pelo pensamento, por meio da meditação. Ele diz, é o espíritos subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. Fluido magnético é o mais próximo do conceito que nós estudamos, né? Então, é de fato magnetismo o que aquele médium estava exalando com sua força mental. Trabalhava a força fluídica por meio do magnetismo, o fluido magnético. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Todos temos, portanto, o poder de manipular essa energia, de absorver do fluido cósmico e transformar em força, por meio da vontade, por meio do pensamento. Manipulação energética, portanto, é força comum a todos nós, porque criaturas que recebemos e herdamos as forças divinas, também somos co-criadores. Temos uma força, portanto, à nossa disposição, mas que poucos sabem manipular. Porque para alcançar esse poder magnético é preciso meditar, é preciso estudar, é preciso experienciar por meio das atividades espirituais. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Todos nós, não só humanos, mas animais também, transformam essa força conforme o seu potencial. Os animais não terão esse potencial voluntário, consciente. Nós, seres racionais, individualizados, temos essa capacidade, por meio da vontade, conscientes de que podemos manipular essas energias, podemos utilizar delas. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la. Olha a importância do estudo. Estamos na Terra para aprender a usar essa e outras forças. Desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Estamos aqui para isso. Divinizar as nossas forças, energias, capacidades. Desenvolver. E aí entra a força mediúnica também. Quantas vezes ouvimos que vamos ao centro espírita, ao terreiro de Umbanda, a qualquer religião que desenvolva a mediunidade? Desenvolvimento, enriquecimento, sublimação dessa energia. No caso aqui, energia magnética, fluido magnético, mas também estendo a força mediúnica, porque também é propriedade do espírito. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento. Mudança, portanto, de concepção. Todos nós precisamos passar por essa mudança, deixar de enxergar o sofrimento como um obstáculo doloroso
e vislumbrar a oportunidade de um recurso de autoaprimoramento. O sofrimento, o desafio, é um recurso que nós podemos utilizar para engrandecimento espiritual, autoaprimoramento. Nem todo mundo tem essa consciência. Enfrentar o sofrimento, enfrentar os desafios, os obstáculos da vida como oportunidades de autoengrandecimento. Adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Ele está dizendo, nem todo mundo se utiliza dessa força, nem vislumbra a oportunidade que é os desafios da vida, e com isso adia a própria santificação. Reclama o tempo todo, foge dos compromissos, evita o sofrimento que renova. E repito, não estamos dizendo aqui que adoramos o sofrimento, que voluntariamente nos lançamos à dor. Não. Repito, porque esse assunto sempre volta. Repito que nós espíritas reconhecemos no sofrimento inevitável uma oportunidade. Digo inevitável porque o sofrimento que podemos evitar, devemos evitar. Devemos buscar a solução. Ninguém está defendendo aqui que nós adoramos o sofrer, adoramos a dor. Não. Mas aquela dor e aquele sofrimento que vem de forma inevitável, e muitas são as dores inevitáveis, essas nós reconhecemos como oportunidades de engrandecimento. Lutando todo dia para diminuir ou aniquilar essa dor, sim. Todos os dias, buscando a solução dos problemas, mas não agindo com revolta contra Deus, revolta contra os seus desígnios, achando que ele errou de mão, achando que ele errou quando renascemos, mantendo-se então nesse ciclo que afasta da santificação e consequentemente nos afasta de Deus. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Então, por mais que ele cobrasse dinheiro, por mais que ele não agisse da maneira ideal, o médium tinha um contato com espíritos e tinha um vigor no direcionamento do fluido magnético. Isso era inegável. É por isso que quando nós nos deparamos com diversos exemplos aqui na Terra de médiuns que não estão agindo de forma ideal, nós não podemos descartar todo o seu trabalho. Há médiuns que caem no final da vida. Há médiuns que caem no final dos seus trabalhos, das suas atividades. Mas é possível aproveitar o trabalho anterior ou ainda aproveitar o trabalho oriundo dos momentos de lucidez desse médium, dos momentos que ele realmente está atuando junto a espíritos bons. Então, essa parte também serve de aprendizado para todos nós. Não é porque um médium é imperfeito que nós vamos descartá-lo ou excluir todas as mensagens que ele recebeu. Não. Analisar uma por uma, porque somos todos imperfeitos. Esse médium descrito na obra é um exemplo disso. Gúbio diz, sim, de forma serena, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. Outra lição. É possível manipular forças magnéticas. É possível manipular fluidos magnéticos sem a elevação moral. Quantos feiticeiros do além fazem isso, né? Quantos agentes das trevas fazem feitiços para o mal? Feitiço no sentido de manipulação de energia, de fluidos.
Quantos espíritos manipulam os fluidos para o mal? Então, aprender a lidar com fluidos, manipulando e direcionando fluidos magnéticos e forças espirituais, não são exclusividade de espíritos superiores. Esse médium tem uma força vigorosa, tem espíritos trabalhando para ele, mas ele não tem nenhuma sublimação de ordem moral. Alerta para os médiuns, portanto. Cuidado com a energia que você manipula. Cuidado com as entidades que você se associa. Porque existem muitos e muitos espíritos que atuam para o mal, manipulam energia para o desequilíbrio e para a dor. Mesmo conscientes da sua condição de espíritos e que deveriam estar manipulando a energia para o bem. Ele prossegue: o professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Então, aquele médium se vinculava a espíritos rasteiros, inferiores. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Ele escuta aqueles espíritos. Entretanto, isto não basta. Por isso, o alerta: cuidado com as companhias espirituais. Oração e vigilância, conduta no bem e caridade, sem cobrar valores ou benefícios pessoais. Essas são as fórmulas para termos boas companhias espirituais, especialmente a fórmula de vencer os seus vícios, vencer suas más inclinações, buscar a cada dia reduzir as atitudes infelizes e viciosas. É assim que as entidades de luz vão reconhecer em nós o esforço de mudança. Se eles atestarem que a gente não está mudando, não quer mudar e continua insistindo no erro, eles se afastam, nos deixando à mercê de espíritos inferiores, porque essa é a nossa escolha. Não é maldade deles, não é vingança deles, se afastando de nós porque não ouvimos seus conselhos. Eles não ficam ressabiados, eles não ficam ofendidos porque a gente não escuta eles. Eles se afastam porque é da lei. Lei de atração. Livre-arbítrio. Escolha nossa. Eles, então, respeitam essa escolha e nos deixam, sim, à mercê de entidades muitas vezes primitivas, como é o caso da obra. Esse médium tem força magnética, manipula fluidos, mas não sublimou a sua moralidade. E com isso, escuta espíritos inferiores no intercâmbio com o mundo espiritual. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Olha que frase! Hoje mesmo comentava que uma das entidades da Umbanda, utilizada nos trabalhos mais vinculados ao plano físico, que são os Exus, um colega, um conhecido, descreveu-os como divindades. E eu discordei. Porque divindade é no sentido de elevação moral. E muitos desses nossos irmãos que respeitamos, inclusive temos, sim, um respeito grande, porque, por experiência própria, já tive contato com muitos deles e são verdadeiros guardiães do além, trabalhadores para a limpeza energética, para a libertação de entidades atrasadas, para a manipulação de energias, como a gente está estudando, mas não são divindades. São irmãos nossos
em evolução, como nós todos, parceiros para o trabalho de caridade, companheiros para fazer o bem. Fora isso, são espíritos ainda vinculados à maldade, se manipulam a energia, por exemplo, para fazer o mal. Então essa frase é importantíssima para espíritas, para umbandistas, para candomblecistas, para irmãos de outras religiões que acreditam e trabalham com a mediunidade, precisam relembrar que desfazer-se do veículo de carne não é iniciar-se automaticamente na divindade. Muitas entidades que se apresentam nos centros espíritas, nos terreiros, não alcançaram uma elevação moral, apesar de apresentarem-se assim. Por isso a cautela, o cuidado, a vigilância dos médiuns e do dirigente dos trabalhos. O presidente da casa espírita ou o pai de santo, o chefe do terreiro, precisa ter cuidado e analisar a qualidade moral dos comunicantes, sejam eles espíritos que se apresentam como mentores, sejam eles entidades. Por isso Paulo nos aconselhou, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Primeiro é preciso verificar se são de Deus. Foi Paulo ou foi João? Agora eu fiquei na dúvida. Não me recordo se esse conselho é de Paulo ou de João. Acredito que é de Paulo. Enfim, temos que analisar, né, a origem dos espíritos, analisar se são de Deus nas palavras dele. Gúbio continua: há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados. Estamos rodeados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos a eles mesmos. Então, esse é um erro muito comum. Eu já falei dele aqui, né? Swedenborg, um médium anterior a Kardec. Ele trabalhou 100 anos antes de Kardec, se minha memória não falha. E o erro de Swedenborg foi que ele acreditava que todo espírito comunicante era uma divindade, era um anjo, era um espírito de luz. Aprendemos aqui agora, nessa obra, que muitos espíritos que nos rodeiam são inferiores a nós. Então é um erro muito comum do médium iniciante ou do médium de terreiro, porque na Umbanda, a depender da linha e da doutrina, não se estuda, né, essas obras, por exemplo. Então é muito comum o médium achar que toda entidade que está se comunicando em terreiro é um ser de luz. E muitas vezes não é. Não estou falando das entidades chefes da casa, dos guias, dos mentores. Esses são superiores e nós podemos constatar pela natureza das suas manifestações, pela qualidade dos seus ensinamentos, pela profundidade dos seus conselhos. Mas não podemos esquecer que muitos espíritos são inferiores, muitas vezes inferiores a nós, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Não é isso que vemos em centros espíritas e em terreiros? Médiuns fascinados pelos espíritos, fascinados por suas entidades. A minha entidade mandou, o meu guia mandou fazer isso, o meu guia falou aquilo. Cuidado, médiuns. Analisem com calma, com razão, raciocinando os ensinos que os espíritos vos passam. Porque muitos estão manifestando apenas os seus desejos, as suas paixões, sem preocuparem-se com a sua elevação moral e com a elevação deles próprios. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos.
porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Olha que expressão forte, né? De Gubbio. É preciso sublimar o sentimento, analisar as mensagens, tomar cuidado com o intercâmbio com o mundo espiritual, porque da mesma forma que os bons espíritos nos transmitem virtudes, os maus espíritos podem nos transmitir engano, inferioridade, desequilíbrio como uma epidemia. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir, atencioso, justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Então o médium se desligou do corpo físico e estava ouvindo aquele anão, aquele espírito que se apresentou como um anão e estava amando de Saldanha para ludibriar o médium. Percebam aqui que os mentores permitem que o médium seja enganado por um espírito inferior. Por que o mentor permite? Certamente André Luiz vai perguntar isso aqui, né? Respeito ao livre-arbítrio, falamos agora há pouco. Certamente esses espíritos superiores já aconselharam esse médium várias vezes para não cobrar, para sintonizar com eles, para evitar esses acordos com espíritos inferiores. E ele não deve ter ouvido esses conselhos. Então, os mentores se afastam e deixam o médium ser enganado. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Olha que lição! Quantos médiuns escutam os espíritos e tomam por verdade absoluta o conselho e transmitem ao encarnado um conselho equivocado. Aqui nós estamos diante de um caso que o espírito está sabidamente enganando o médium, mandando o médium voltar, porque ele está desdobrado, e dizer para o esposo de Margarida: ela não tem nada, leva para o médico que ela vai melhorar. É uma mentira. Ela tem problemas obsessivos gravíssimos. Olha a lição desse capítulo para todos nós. Tomar cuidado com o que o espírito fala numa reunião mediúnica, numa gira. Verificar se essa mensagem vem de um espírito de luz. E não simplesmente aceitar como verdade. Porque nós estamos vendo aqui, nesse exemplo, o médium sendo enganado. Não é uma obsidiada vulgar? Perguntou o médium, algo hesitante. Não, isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais. Então vejam que o espírito inferior está enganando o médium para que Margarida seja internada e tratada com choques, que naquela época era comum, né? Hoje não se deve fazer mais. Não se trata mais com choques, os alienados mentais. Mas o espírito está enganando. Não, ela não tem obsessão nenhuma. É um caso exclusivamente médico. Vejam a importância da missão mediúnica. Porque às vezes o médium está com boa intenção, mas se o coração dele é puro, os mentores não deixarão ele ser enganado. Mas o médium que não vigia e que acaba se vinculando a entidades infelizes ou inferiores, ou ambos, acaba sendo enganado. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados. Especialmente para quem está fascinado, né? Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. Ele insistiu, ele está desconfiando da informação, né? Está desconfiando. Não tem nada que a gente possa fazer por ela. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, você deve saber que, individualmente, cada criatura tem seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Não há tempo a perder. Então vejam
que o espírito enganador tem uma dialética, um poder argumentativo que convence o médium, engana ele. Ele está se utilizando de conceitos verdadeiros, que é do livre-arbítrio, o controle do nosso destino por meio de nossas próprias ações e escolhas, mas ele está usando isso para enganar. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. A conclusão de André Luiz, portanto, é a mesma da nossa. Quando o médium confia em si próprio e evita quem aconselha para o bem, não escuta os mentores, ele é vítima de enganos. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, perguntando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Ou seja, eles estão diante de uma comunicação mediúnica. Sim, um médium está conversando com o espírito. Por isso Gúbio diz: sim, à frente de legítimo fenômeno, dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Então, sim, o médium estava recebendo uma comunicação de um ente desencarnado. Médium encarnado recebendo uma mensagem de um espírito desencarnado. Logo, se tratava de mediunidade, fenômeno mediúnico. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Por isso, o alerta do estudo de hoje é: não adianta que o fenômeno mediúnico seja legítimo. Não é suficiente o fenômeno mediúnico, como muitos pensam. Muitos espíritas acham que basta o fenômeno mediúnico para se ter certeza que a mensagem é de Deus. É um equívoco. A mensagem pode ser, muitas vezes, de entes das trevas. Então, o fenômeno mediúnico por si só não garante uma mensagem de luz, uma mensagem verdadeira. É preciso disciplina. Como um rio precisa da disciplina das comportas para evitar uma inundação. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, por meio de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador. O que Gúbio está ensinando a André Luiz e a todos nós? O espiritismo não deve ser dogmático e intolerante, ou seja, criar regras absolutas e rígidas para que os médiuns atuem. Não é criar dogmas e bater no médium que atuar de forma diferente do roteiro. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas é preciso prece, renúncia, espírito de serviço, fé renovadora e padrões morais nobilitantes. É o esforço que se pede dos médiuns. Seja uma pessoa melhor, ore todos os dias, renuncie aos prazeres da carne e às facilidades do mundo em favor dos outros. Não desanime no serviço e tenha fé. Além de mudar sua conduta para o bem, sublimar suas paixões. É o que se pede dos médiuns para ter o contato com a espiritualidade superior. Ele chama aqui de nota fundamental. Não há outra forma de receber
as mensagens do além que provêm de entidades felizes. Se não seguir esse roteiro, você vai continuar sendo médium, mas vai receber o contato e a visita de espíritos iguais a você ou inferiores. Para que o psiquismo transformador haja, portanto, para nos encontrarmos num serviço de elevação para o Supremo Pai, é preciso que a mediunidade seja aquela com Cristo Jesus. Sem cobrar, sem exigir nenhum tipo de pagamento ou benefício pessoal. Reforma íntima, fé, trabalho edificante e mudança de atitude. Reforma íntima, portanto. Assim nos elevaremos para o Pai. Aquele médium descrito aqui, portanto, tem mediunidade, mas não está seguindo o roteiro de elevação e por isso está sendo enganado. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Ou seja, oportunidade perdida. Quantos de nós estamos perdendo oportunidades porque não direcionamos as nossas faculdades para o serviço renovador, para o serviço edificante? Quantos médiuns retornam à pátria espiritual falidos, cheios de remorso, cheios de culpa, porque vieram com faculdades ricas e extensas, mas venderam a mediunidade, comercializaram uma faculdade que não lhes pertence, que não lhes foi proporcionada para o enriquecimento pessoal, materialmente falando, né? Esse médium, portanto, pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal. Por isso que eu disse, não se deve descartar esse médium que está errando. Não é excluí-lo, não é evitá-lo. Dá para aproveitar a sua mediunidade, mas ele não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Olha que triste, que doloroso. Imagina você médium, trabalhando ali a sua mediunidade, e alguém te diz: você não provoca interesse dos benfeitores da vida superior. Você, médium, não está assessorado por espíritos superiores. Deve ser doloroso para um médium ouvir isso, né? Mas muitos não aceitam. Acham que é inveja, acham que a pessoa que disse isso está inventando. Então é muito complicado quando o médium tem um ego maior do que a sua intenção de fazer o bem, de trabalhar. De reconhecer que o trabalho não é dele, que ele é uma ferramenta para algo muito maior do que a sua própria existência. E que ele está na Terra para servir, como todos nós estamos. Médium não é exceção. Todos estamos na Terra para servir. O médium também. Os benfeitores da vida superior não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores, apesar de bem intencionados, que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. Ou seja, os espíritos superiores não vão trazer nenhuma mensagem para um médium que comercializa a sua faculdade mediúnica, que ganha dinheiro, mesmo que seja bem intencionado, não vai receber espírito superior. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida,
Ele repete o roteiro: oração e sacrifício, reforma íntima, fé. É o único caminho para dignificar nossa vida. Um médium não pode dignificar a sua faculdade se ele cobra, se ele ganha dinheiro com o uso da mediunidade. É uma realidade, não é uma regra, não é um dogma, é uma consequência natural. Os espíritos superiores não atendem ao médium que comercializa a faculdade. É uma realidade. Por quê? Porque ele não estará em sintonia para receber valores elevados. Ele está vendendo, ou seja, ele está rastejando a sua faculdade. Como que ele vai receber mensagens de vibrações elevadas? Ele primeiro precisa renunciar à moeda, sacrificar-se do seu tempo, da sua energia para o bem. Só assim que ele sublima e começa a receber as mensagens do Altíssimo. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhes acercam da fonte, enraizada no sumo bem. A prece nos eleva, nos faz sentir essas energias, nos enobrecem. A renúncia e a bondade educam todos que estão ao nosso redor. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. Muitos externam a força mental, mas ficam paralisados. A força fica paralisada, porque sabe manipular, mas não sabe direcionar. O direcionamento está prejudicado pela intenção do médium em se beneficiar. Então, esse direcionamento da força magnética, da força mental, precisa vir acompanhado da renúncia, do sacrifício e da caridade. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. Olha só que frase. Todo médium precisa ouvir isso. É indispensável imprimir à sua força mediúnica uma direção divina. Como poderemos direcionar a nossa força mental, a nossa força mediúnica, numa direção divina? Renúncia, reforma íntima e trabalho descompromissado com os valores terrenos. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Mediunidade precisa ser com Jesus. Mesmo aqueles que não querem reconhecer a autoridade divina do Mestre, se realizam um trabalho mediúnico para o bem e para a caridade, estarão exercendo uma mediunidade com Cristo, mesmo sem saber, mesmo sem aceitar. Porque a mediunidade com Cristo é aquela que, pela caridade, eleva os indivíduos. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz, e extremamente impressionado guardei respeitoso silêncio. O vidente, o médium, retomou a gaiola física, ou seja, voltou do mundo espiritual e despertou no plano físico, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera. Olha que interessante a expressão que André Luiz utilizou. O médium que meramente se comunica com o espírito inferior e não traz nenhuma lição enobrecedora, ele está realizando uma operação técnico-mecânica. Ou seja, está utilizando a força animal, da sua faculdade mediúnica, do animismo, da sua energia magnética, apenas para se comunicar com o além, mas não tem nenhum contato elevado. Por isso, ação técnico-mecânica automática.
sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Um alerta muito especial para os médiuns, para que você não fique anos e anos atuando na mediunidade de forma técnico-mecânica, sem trazer nada que melhore o ambiente. Imagine ser médium por anos a fio, sem trazer nenhum benefício para si ou para os outros, benefícios morais, não financeiros, não pessoais, benefícios morais, de elevação moral. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria somente. Ou seja, foi um fantoche do obsessor. O obsessor falou, vai lá e diz isso. Ele voltou e obedeceu. Disse uma mentira, trouxe uma informação errada, porque sintonizado com as trevas. Passou a informação de que Margarida só precisava de um psiquiatra e nada mais, quando na verdade ela precisava de uma desobsessão complexa, que somente se dá na Terra, numa casa espírita, num templo de Umbanda, se o pai de santo, o líder, tiver consciência dos trabalhos de desobsessão, ou de qualquer outra religião que atue no bem, porque muitas desobsessões acontecem na igreja, seja católica, seja evangélica, seja templo budista. Se trabalham para o bem, de forma inconsciente estarão realizando uma desobsessão. Então, contou uma mentira para Gabriel, esposo de Margarida, para que ele levasse ela apenas no médico do mundo, a ciência médica da psiquiatria, esquecendo-se e ignorando a necessidade do tratamento espiritual. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado, ou seja, o médium chegou a indicar um psiquiatra. O casal agradeceu comovidamente, e enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. Então ele até deu um conselho valioso para ela, né? Apesar de ter arruinado o atendimento com uma indicação meramente da medicina, esquecendo-se do atendimento espiritual. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Ou seja, ainda trouxe um sentimento amargo para Margarida, porque ela sabia da sua condição de enferma espiritual. Não fazia sentido, portanto, a orientação daquele médium, que ela buscasse apenas a psiquiatria. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores, que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme: vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Olha que triste. Saldanha, trabalhando para o mal, comemorava que Margarida, Gabriel e o médium fossem enganados na terra. Combinou a premiação, o pagamento, combinou reuniões para comemorações e disse que quem se vinga precisa ter o passo seguro. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema, e acompanhou humildemente. Gúbio está infiltrado, por isso sorriu, mas na verdade ele estava triste, aflito, vendo alguém se perdendo pela falta de estudo, pela falta de sintonia com o mundo espiritual superior, sendo enganado e, infelizmente, por livre-arbítrio, afastado da cura. Gúbio deu um sorriso, porque não podia revelar que estava numa missão espiritual de resgate a Margarida. Mas, por dentro estava aflito, infeliz, triste. Infeliz não, né?
que ele é um espírito superior, mas triste, aflito, por ver Margarida e Gabriel sendo enganados e um médium com um potencial incrível também utilizando-se da mediunidade para o enriquecimento monetário. Finalizamos o capítulo 11, adentraremos o capítulo 12 no próximo estudo, pelo que agradeço a todos que nos acompanham, refletem conosco, aprendem nas obras de André Luiz, nos comentários das obras básicas e nos estudos que realizamos para esse aprendizado em conjunto, a fim de que possamos caminhar juntos na direção do Altíssimo, pela renovação íntima, pelo aprendizado, pela reforma de nossas atitudes, vencendo e sublimando nossas paixões e buscando a cada dia o divino, por meio da oração, por meio do estudo edificante e pela sintonia com os mentores espirituais. Por isso, encerro mais um estudo agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo a Cristo Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia da humanidade inteira e governador do orbe, que envia os seus emissários, veio pessoalmente dar o testemunho e a orientação diretas de Deus, a fim de que possamos trilhar o caminho da nossa redenção. Como o título que leva a obra, Libertação, possamos todos nos libertar das amarras que nos prendem à terra, no sentido de manipulação de forças inferiores, de manutenção de energias infelizes, de condutas e de desequilíbrios. Que nos libertemos todos das paixões inferiores e busquemos a cada dia sublimar o sentimento por meio da oração, por meio da conduta no bem, por meio da renúncia para sacrificarmos o nosso bem-estar em favor de todos, ainda que isso custe, muitas vezes, tenha um preço material, custe algo que possa parecer uma perda para nós, mas que na verdade é para a elevação conjunta de toda a humanidade nessa transição que se aproxima. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo amparo, pela proteção, por enviar os seus emissários, por nos inspirar através dos mentores e guias espirituais, e que possamos fazer por onde receber essa assistência, nos libertando a cada dia daquilo que nos atrasa e que nos oprime ao chão. Damos graças a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Reino de Cristo Jesus, e rogamos que o seu manto sagrado possa nos envolver a todos, cobrindo a terra de bênçãos e oportunizando o resgate para aqueles que ainda rastejam no erro e no crime, no suicídio e na morte. Graças damos a Ti, Mestre Jesus, e que a cada dia possamos dar mais um passo na evolução, na direção do Criador, para não mais sofrermos, sairmos da dinâmica das reencarnações, a fim de que nos sublimemos e possamos alcançar uma elevação espiritual que nos permita evoluir sem a necessidade de sofrer. Graças damos hoje e sempre e pedimos em especial para todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que precisam receber essas energias de proteção, de amparo, de luz e de orientação. E que a graça de nosso Senhor abençoe os corações de todos nós. Que assim seja, graças a Deus, e relembro que todos que queiram colocar os seus nomes e de seus familiares, conhecidos ou amigos, e até mesmo adversários que precisem de orações, não deixem de colocar nos comentários, porque vamos realizar uma corrente de orações todos os sábados, a fim de direcionarmos esse sentimento, de cultivarmos a oração em favor do próximo
e de renunciarmos muitas vezes ao nosso tempo para pedir em favor dos outros, o que é essencial para um bom cristão. Deixe o nome nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro, que vou anotar o nome de cada pessoa para integrar essa corrente. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.